Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 25 de junho. Ministro Luiz Fux é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele vai comandar a corte a partir de 10 de setembro. A ministra Rosa Weber foi escolhida como vice-presidente. Esse é o destaque da edição de hoje. Você confere também. Presidente do Supremo Tribunal Federal assina acordo de cooperação técnica entre Judiciário e Executivo. Plenário do Supremo proíbe expulsão de estrangeiros com filhos no Brasil. Ex-ministro Silas Rondô e ex-deputado federal Aníbal Gomes são alvos de operação que mira desvios na eletronuclear. Em votação realizada por videoconferência, os ministros do Supremo Tribunal Federal elegeram o ministro Luiz Fux como futuro presidente da Corte. A ministra Rosa Weber será a vice-presidente do STF. Eles assumem os cargos no dia 10 de setembro. A escolha foi marcada por muitas homenagens feitas por representantes do Judiciário aos dois ministros. Após anunciar o resultado da eleição dos futuros presidente e vice-presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli destacou a importância do trabalho do ministro Luiz Fux na magistratura e também na elaboração do novo Código de Processo Civil. Vossa Excelência, que é doutor e professor livre-docente em Direito Processual Civil, autor de várias obras de relevo, o coordenador que realizou a atualização e a edição de um novo Código de Processo Civil em nosso país, que ficou conhecido como Código Fux, Vossa Excelência sempre honrou a cadeira que ocupa. E é com muita alegria, portanto, que eu declaro Vossa Excelência eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. E com muita alegria declaro que a nossa querida ministra Rosa Weber foi eleita vice-presidente para, com o ministro Luiz Fux, poder conduzir esta Corte de Justiça e essa Corte Constitucional, que eu reitero, não há Corte Constitucional que mais julga no mundo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, cumprimentou o novo presidente do STF e destacou o desempenho de Luiz Fux nas carreiras em que ele ocupou no mundo jurídico. O Ministério Público Brasileiro também espera Sua Excelência à frente da Suprema Corte. Continue mantendo este poder, o Poder Judiciário, em primeiro lugar, na distribuição da justiça, como marco e como fiel da balança da estabilidade da nação. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, elogiou o trabalho do ministro Luiz Fux em sua carreira, ao percorrer todas as instâncias do judiciário brasileiro. Eu não poderia também deixar de lembrar e agradecer publicamente ao ministro todo o diálogo, toda construção que se deu por ocasião do novo Código de Processo Civil, que não à toa é denominado Código Fux, porque foi o ministro Fux o dínamo que mobilizou as forças da sociedade do Estado brasileiro para erigirem um novo Código de Processo Civil que, por si só, já seria obra de uma vida. O advogado-geral da União, José Levi, homenageou Luiz Fux. Parabéns, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, magistrado que percorreu todas as instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Professor titular de Processo Civil da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Pai do nosso novo Código de Processo Civil. Jurista de rigorosa técnica e de intenso diálogo. Alcança o reconhecimento máximo com a eleição de hoje à presidência do Supremo Tribunal Federal. José Levi também homenageou a ministra Rosa Weber. Vossa Excelência, caríssima ministra Rosa Weber, conferem a devida, justa, necessária e indispensável representatividade feminina ao Supremo Tribunal Federal. Registramos, por parte da Defensoria Pública, a certeza da ótima condução do Poder Judiciário nos próximos 2 anos. O decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que Luiz Fux e Rosa Weber detêm irrestrita confiança dos colegas da Corte e que os dois farão prevalecer a ordem constitucional. São eles os depositários da confiança
irrestrita desta Corte Suprema, que tem plena consciência de que os eminentes ministros Luiz Fux e Rosa Weber saberão conduzir, no âmbito do Poder Judiciário anal do Estado, dirigindo-a com firmeza e segurança e com o permanente e incondicional respeito à Constituição Federal e aos grandes princípios que nela têm fundamento. O ministro Luiz Fux participou da sessão que o elegeu novo presidente do STF no próprio plenário, ao lado do presidente Dias Toffoli. Em seu discurso de agradecimento, Fux prometeu empenho na defesa dos valores morais e republicanos. Eu prometo aos meus colegas que vou lutar intensamente para manter o Supremo Tribunal Federal no mais alto patamar das instituições brasileiras. Vou sempre me empenhar pelos valores morais, pelos valores republicanos, me empenhar pela luta da democracia e respeitar a independência entre os poderes dentro dos limites da Constituição e da lei. Que Deus me proteja, presidente. Por videoconferência, a futura vice-presidente ministra Rosa Weber agradeceu as homenagens. Eu não posso deixar de registrar, ainda que o ministro Luiz Fux tenha falado, como sempre, muito bem por nós, a minha extrema honra e o meu profundo agradecimento, em especial pelas gentis palavras que me foram dirigidas. Por unanimidade, ministros do Supremo proíbem expulsão de estrangeiro com filho no Brasil. A União pedia a alteração de decisão do Superior Tribunal de Justiça que impediu a expulsão de estrangeiro com filho brasileiro. A sessão foi interrompida em novembro de 2018 por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Hoje, ele apresentou seu voto e seguiu o relator, ministro Marco Aurélio. Gilmar Mendes também entendeu que a expulsão do estrangeiro contraria a Constituição e o Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Incabível também, a meu ver, eu, portanto, estou seguindo os votos que me antecederam a partir do eminente relator, ministro Marco Aurélio. Estou, portanto, acompanhando a maioria já formada e nego provimento ao recurso extraordinário. No caso em julgamento, o estrangeiro, um homem nascido na Tanzânia, teve uma filha após o ato que provocou a ordem de expulsão do território brasileiro. Para a União, no caso recorrente, a interpretação de prevalência do direito à proteção da criança só vale se o filho brasileiro tivesse nascido antes do ato que ensejou o decreto de expulsão. Mas o ministro Celso de Mello lembrou que a criança agora tinha 13 anos, convivia e recebia a assistência econômica do pai estrangeiro. Ele confirmou mais um voto a favor do entendimento de que deveria prevalecer, no caso, os princípios da proteção de interesse da criança e da garantia do direito à identidade, à convivência familiar e à assistência por parte do pai. Que o súdito estrangeiro em questão, natural da Tanzânia, possui direito público subjetivo à permanência no Brasil, porque comprovada a ocorrência em seu favor dos pressupostos legais obstativos da expulsão. O voto do ministro Dias Toffoli confirmou a unanimidade. No fim, o ministro Marco Aurélio apresentou a tese que passará a orientar os julgamentos semelhantes no Poder Judiciário. Vedada a expulsão de estrangeiro cujo filho brasileiro foi reconhecido ou adotado posteriormente ao fato ensejador do ato expulsório, uma vez comprovado estar a criança sob a guarda do estrangeiro e deste depender economicamente. E a seguir, presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e presidente da República, Jair Bolsonaro, destacam a importância da harmonia entre os poderes. Voltamos já. A Constituição é a imagem daqueles que acreditam na igualdade, daqueles que acreditam que não há cidadãos melhores do que os outros. A Constituição é luta, a Constituição é direito, a Constituição é democracia.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, e o presidente Jair Bolsonaro destacaram hoje a importância da harmonia entre os poderes. Eles participaram no Palácio do Planalto da assinatura de um acordo de cooperação técnica entre Judiciário e Executivo. O acordo vai permitir a integração entre o Portal da Legislação da Presidência da República, o Sistema Corpus 927, desenvolvido pela Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e a Constituição e o Supremo, administrado pelo STF. Os dois sistemas reúnem jurisprudência de todo o Judiciário sobre a Constituição e interpretação de várias leis. A inclusão das ferramentas na página de legislação do governo federal vai facilitar a consulta por servidores públicos, advogados e todos os cidadãos. Lá nós teremos uma uniformização, uma centralização de jurisprudência, de modo que o cidadão, ao clicar naquele dispositivo, ele vai ver não só a norma, mas como se posicionam os tribunais em relação a essa norma. Com um clique no ícone, você será redirecionado para a página A Constituição e o Supremo e poderá visualizar o texto com a jurisprudência consolidada relacionada ao tema. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, destacou que projetos como esse são fundamentais para garantir a segurança jurídica, importante para atrair investimentos e permitir o desenvolvimento do país. Não acessaremos mais o portal da Presidência da República apenas e tão somente para conhecer o texto da lei, mas para saber, para entender, para compreender de que forma os tribunais estão a aplicar. Isso facilita e facilita muito a transparência do nosso sistema normativo. E tem consequências. E a consequência, sabe os senhores, é que o Brasil vai caminhando cada vez mais para um ambiente de segurança jurídica tão fundamental para os investimentos internos e externos. Para os presidentes da República e do Supremo Tribunal Federal, o acordo simboliza um exemplo da necessidade de manter a harmonia entre os poderes. Segundo eles, é preciso manter o entendimento para garantir o desenvolvimento do país. Esse entendimento, essa cooperação, bem revela o momento que vivemos aqui no Brasil. Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Alcolumbre e ao Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. O Estado é um só, com poderes harmônicos e independentes entre si, dividido nas suas funções com as suas respectivas competências. Os poderes da República estão conectados pela própria razão de ser do Estado Democrático de Direito, qual seja a promoção do bem comum mediante a salvaguarda dos direitos e das liberdades fundamentais. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral começou a analisar um recurso sobre abuso de poder de autoridade em templos religiosos. Veja esse e outros destaques da sessão plenária do TSE desta quinta-feira. Os ministros começaram o julgamento de um recurso de Valdirene Tavares dos Santos. Ela foi reeleita vereadora em Lusiânia, interior de Goiás, em 2016. Valdirene foi cassada e declarada inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado por abuso do poder de autoridade durante a campanha à reeleição. O TRE entendeu que ela teria utilizado da posição de pastor em uma igreja evangélica para forçar fiéis a votarem nela. O ministro Edson Fachin, relator do processo, aceitou o recurso de Valdirene. A partir da premissa pluralista, constrói-se um modelo de Estado orientado para a promoção de uma democracia tolerante, impulsionada por marco constitucional, que tem de ser lido de forma mais ampla possível, em ordem a que sejam acomodadas opções políticas de diferentes signos. Por essas razões é que em minha composição, a imposição de um Estado laico, que é vital, imprescindível e incontornável, tem de ser perspectivada em termos compatíveis com a preservação do pluralismo político, que emerge como fundamento
da ordem democrática brasileira. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. O plenário também determinou a cassação e a declaração de inelegibilidade por 8 anos de Maurício Caetano Damascena e Oderlin Silva de Araújo, prefeito e vice da cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte. Eles foram cassados por improbidade administrativa e compra de votos em 2016. Ao apresentar voto vista, o ministro Og Fernandes afirmou que eles participaram de atos irregulares durante a campanha. Então, o candidato a prefeito Maurício Damascena e o respectivo vice Oderlin Araújo não apenas consentiram, como participaram da prática do ilícito. Chamaram-no juntamente com mais 2 servidores, querendo que os servidores votassem no candidato do prefeito Ariosvaldo Targino, que na supracitada reunião o declarante disse à secretária que não votaria no candidato dela. Em seguida, pediu exoneração. Não há negar que o constrangimento levado a termo na espécie possuía um efeito redobrado, a unir, de um lado, uma perspectiva negativa imediata, demissão em caso de recurso. O TSE não conheceu uma consulta do Partido Republicanos sobre a flexibilização de gastos com publicidade institucional por causa da pandemia de coronavírus. O assunto já está em análise no Supremo Tribunal Federal, o que impossibilitou o conhecimento da consulta. As inscrições para a primeira competição de julgamento simulado em direito eleitoral vão até a próxima terça-feira, dia 30 de junho. Inédito no Brasil, o evento conta com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral. Ser o melhor orador, ter o melhor memorial escrito, ganhar um prêmio de reconhecimento pelo trabalho bem elaborado. É para você, estudante de direito, que estamos falando. Quer participar da competição de julgamento simulado em direito eleitoral? Será em duplas. Terão 3 fases: a preliminar, a preparatória e rodadas orais. Tudo de forma virtual. A competição vai simular uma sessão de julgamento de caso hipotético pelo TSE. E na banca terão advogados, membros do Ministério Público, magistrados, professores e servidores da Justiça Eleitoral. É você atuando como um profissional de alta performance. É a primeira vez que essa competição vai acontecer aqui no Brasil. E para se inscrever é simples, basta mandar um e-mail para esse endereço que aparece aqui embaixo no seu vídeo. Qualquer dúvida, é só entrar no site do TSE, que lá tem tudo explicadinho. E é bom correr, viu? Porque as inscrições vão até o dia 30 de junho. E no próximo bloco, a ação da Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro investiga desvios na eletronuclear. Em instantes. Dizer que somos regidos por uma Constituição Federal significa um compromisso permanente, duradouro, com um consenso civilizatório mínimo e caro ao Estado democrático de direito. Para apurar desvio de dinheiro da eletronuclear, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram hoje a Operação Fiat Lux. Segundo as investigações, o esquema teve participação de empresas internacionais. 18 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária foram cumpridos no Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Entre os investigados estão o ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondon, e o deputado federal Aníbal Gomes, empresários e ex-executivos da estatal. A Operação Fiat Lux, expressão latina que significa haja luz, é um desdobramento de outras 4 operações que buscam identificar os chefes de uma organização criminosa responsável por contratos fraudulentos e pagamento de propina na eletronuclear. A investigação tem como base a colaboração premiada de 2 lobistas presos em 2017 em razão da Operação Lava Jato. Os indícios apontam que em pelo menos 6 contratos de serviços firmados pela estatal foram desviados recursos para pagamento de propina. Há ainda a suspeita de que empresas com sede no Canadá, França e Dinamarca teriam participado do esquema.
Por isso, o Ministério Público Federal pediu a cooperação internacional. A força-tarefa da Lava Jato pediu ainda o sequestro dos bens dos envolvidos por danos morais e materiais no valor de mais de 207 milhões de reais. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o recurso do senador Flávio Bolsonaro e a investigação sobre o caso das rachadinhas na Assembleia do Estado vai deixar a primeira instância. Por 2 votos a 1, os desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio aprovaram o pedido de foro privilegiado e o processo vai ficar por conta do órgão especial do TJ. Os desembargadores também decidiram que as decisões do juiz Flávio Itabaiana, responsável até então pelo caso, continuam valendo. Isso inclui a manutenção da prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. A Prefeitura do município de Paulo Afonso, na Bahia, vai ter que dar explicações ao Ministério Público Federal por uso de recurso público em festa junina. Entre as ações de combate ao novo coronavírus do município de Paulo Afonso, na Bahia, estava prevista a instalação de 10 leitos de UTI e 40 de internação no Hospital Nair Alves de Souza. 11 respiradores estão sem uso na cidade, mas a Prefeitura informou ao Ministério Público Federal que não tinha verba. Agora, o MPF quer explicações sobre quais recursos públicos foram usados para promover o Forró Esperança, realizado pela Prefeitura nas ruas da cidade entre os dias 23 e 30 deste mês. As informações sobre o evento foram divulgadas em uma rede social e prevê a apresentação de mais de 30 bandas em um trio pelas ruas da cidade. A Prefeitura tem 72 horas para esclarecer ao MPF de onde veio a verba utilizada para a promoção do evento em plena pandemia da Covid-19. Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus em caso de médico acusado de receber sem trabalhar. O caso envolve um médico de hospital de uma universidade do Rio Grande do Sul que teria registrado ponto e saído sem cumprir a carga horária. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o delito teria sido praticado entre 2014 e 2015. No pedido de habeas corpus apresentado ao STJ, a defesa alegou ausência de justa causa para prosseguimento da ação, já que em processo administrativo disciplinar, o próprio hospital concluiu que o médico teria cumprido a jornada de trabalho em horário diferente daquele registrado no ponto. O ministro relator Joel Ilan Paciornik lembrou que o processo administrativo não afasta a possibilidade da denúncia na esfera penal, em razão da independência dessas instâncias. Baseado na jurisprudência do STJ, o ministro afirmou ser incabível o pedido de trancamento da ação penal sob o fundamento de inexistência de prejuízo expressivo para a vítima, porque se tratando de hospital universitário, os pagamentos vêm de verbas federais. Para o relator, o princípio da insignificância não pode ser aplicado quando o crime causa prejuízo aos cofres públicos. Por isso, ele determinou o prosseguimento de ação penal que apura estelionato qualificado supostamente cometido pelo médico. O voto foi seguido pelos... Superior Tribunal de Justiça decide que gari, vítima de acidente de trânsito, não pode receber 2 indenizações pela mesma lesão. De acordo com o processo, um motorista de um caminhão atingiu a traseira de um caminhão de lixo e o acidente causou a amputação da perna de um gari. A Justiça do Trabalho reconheceu falhas de segurança e condenou a empresa de coleta de lixo a pagar indenização por danos morais e estéticos, além de pensão por danos materiais ao gari. Como o motorista e a dona do caminhão foram excluídos do processo trabalhista, a empresa entrou com uma ação contra os dois para que fossem ressarcidos os prejuízos na chamada ação de regresso. A vítima também entrou com processo na Justiça Comum para conseguir indenização contra o motorista e a dona do caminhão, e teve sucesso tanto em primeira como em segunda instâncias. Para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o processo trabalhista não impede a tramitação na Justiça Comum de ação pelo mesmo fato, já que os réus são distintos. Mas no STJ, a 4ª turma reformou parcialmente a decisão da Justiça de Santa Catarina. Seguindo o voto da ministra relatora do caso, Isabel Galotti, o colegiado entendeu que, se prevalecesse a conclusão das decisões anteriores, a vítima receberia 2 vezes as indenizações de danos morais e estéticos decorrentes da mesma lesão, e 2 vezes também a pensão destinada a compensar a incapacidade para o trabalho.
No entanto, os ministros reconheceram a responsabilidade do motorista e da dona do caminhão pelo pagamento da pensão à vítima, em solidariedade com a empregadora já condenada na Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho manteve a rescisão entre um trabalhador e uma empresa de treinamento de São Paulo. O empregado alegou na Justiça que foi forçado a fazer acordo e que foi representado por um advogado indicado pela própria empresa. Mas no processo, ele não conseguiu provar as acusações. O empregado disse no processo que havia feito um acordo de rescisão com a empresa, mas acabou ajuizando a ação para cancelar o acordo. Alegou que teria sido forçado pela BSI a assinar o documento e que só assinou porque não encontrou outra solução para sustentar a família. Com isso, o profissional afirmou que teria havido a chamada casadinha, já que o advogado que o representou havia sido indicado pela empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, negou o pedido de anulação do acordo. O TRT entendeu que as provas apresentadas pelo empregado não foram capazes de comprovar a tal casadinha. O regional informou ainda que as verbas rescisórias haviam sido quitadas um mês antes do ajuizamento da ação. O caso chegou à seção 2 de dissídios individuais do TST. O relator do recurso ordinário, ministro Dezena da Silva, observou que o empregado não conseguiu demonstrar a existência de conexão entre o advogado dele e a ex-empregadora. Segundo o ministro, nenhuma das testemunhas confirmou a versão do empregado, nem mesmo a ocorrência de coação ou situação capaz de reformar a decisão do Tribunal Regional. A decisão foi unânime. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.